trials and tribulations of a relationship. And I only met Gabby twice. I never really judged him in any way because I don't know. She was pretty treated. Lauren can be a lot. Bom dia, é ainda abril e eu estou de volta com mais um vídeo. Esse é o vídeo que eu quero falar com vocês sobre textura. Então a gente vai usar bastante material nesse vídeo, começando com tinta guache, tinta acrílica, ou acrílica guache. A gente vai usar canetinhas diversas e variadas e lápis de cor. E por último, os nail colors, que são tipo pastéis oleosos, mas eles têm uma diferença que eles são aquareláveis. Eles são da marca Caran d'Ache. Esse pode também ser usado pastel oleoso normal. Então a gente vai começar com um spread no sketchbook. E a gente vai fazer uma grande... Eu acho que eu até vou mudar. É isso aí. Eu vou usar esse daqui. E a gente vai fazer um grande teste dessas mídias sozinhas e em conjunto. Eu começo pela tinta acrílica porque uma vez que ela seca, você não consegue reaguar ela, né? Ela não consegue ser reativada. Então eu sei que essa daí, ela quando seca, não dá pra fazer mais nada. Então eu começo com ela fazendo alguns testes aqui no caderno. Então eu vou primeiro colocar só a tinta. O segundo teste vai ser com a canetinha por baixo. Então, novamente, eu vou começar fazendo quatro formas. Agora a gente vai usar o guache. Então agora a gente tem o lápis de cor.
canetinha já foi. A gente vai com esse daqui. Então agora a gente vai dar início a colocar os novos layers aqui, porque já tá tudo seco. Então em cima da tinta acrílica a gente vai colocar lápis, canetinha, pastel e guache. Então, deixa eu escrever aqui. Texturas. Então, vai ser sempre nessa ordem. Lápis, canetinha, pastel e guache. Nesse caso, eu não coloquei acrílica porque eu já tenho acrílica e a gente não vai estar trabalhando com o mesmo material em cima do mesmo material. Então, aqui vai ser lápis, pastel, guache e acrílica. E a gente vai ver a variedade de texturas que a gente consegue a partir disso. O que eu recomendo é a gente não necessariamente desenhar algo figurativo em cima dessas figuras que eu já desenhei, mas sim brincar um pouco com textura, com padronagem, com estampa, para a gente entender o que a gente pode conseguir a partir disso. Então, para esse primeiro, eu começo com lápis, depois eu vou passar a canetinha por cima da acrílica, depois o pastel e depois o guache. Dos materiais em cima da tinta acrílica, o lápis e o pastel oleoso que mostram mais a trama da tinta, né? Ela tem uma certa textura que ela aparenta. O lápis e o pastel, eles são os que deixam isso mais visível. Enquanto que a canetinha e a guache, elas ficam mais lisas em cima da textura da tinta. Então, a gente consegue perceber menos essa trama. Então, a gente agora começa pelo teste em cima das canetinhas. Eu vou começar com lápis. E a gente vai conseguir perceber que pelo lápis ser claro e o fundo ser escuro, o lápis, então, ele ganha outra coloração, o que pra gente é bem interessante, porque a gente começa a ter uma gama enorme de possibilidades, mesmo com pouco material, poucas cores que a gente tem. É interessante a gente pensar que é muito diferente a gente iniciar com um fundo escuro ou se a gente inicia um desenho, uma pintura com um fundo claro. As cores que vão vir por cima de um fundo escuro, elas são bem diferentes do que as de um fundo claro. Então, isso é uma coisa interessante para a gente se pensar e para até pensar assim, um desafio de um desenho iniciando com cor escura ou um desenho iniciando com cor clara. Tá aí um vídeo.
Vamos pra cá. Lápis e canetinha em cima do lápis. Aqui a gente tem uma questão. O lápis que eu tô usando, a maioria dos lápis, seja Caran-d'Ache, Faber-Castell, são feitos com cera. Então o lápis, por ser feito com cera, tanto o lápis quanto o pastel oleoso, eles vão ter uma camada que vai impedir de absorver certos materiais. Então a gente vai ver meio como é que fica, porque eu acho que a canetinha, por exemplo, vai ficar já bem... vai ficar estranho. Na verdade, ó, a canetinha, gente, ela dá certo. Porém, se eu faço assim, ela borra. Tem que esperar um tanto de tempo para que ela seque. Mas é bem gostoso, na verdade, essa mistura canetinha e lápis. Fica bem suave, bem fluido para pintar em cima. Aqui vai ser com pastel. Em cima fica bem interessante também. Fica bem bonito. Porque você tem a textura do lápis embaixo e a acrílica ela vem por cima mais grossa, mas mesmo assim ela ainda tem uma certa transparência, que a gente consegue ainda enxergar o lápis por baixo. Gostei bastante. E agora com guache em cima. O guache por cima também dá super certo, ele vai tranquilo. E novamente, eu achei muito lindo como as texturas são criadas com o lápis, porque o lápis, ele numa primeira camada, ele já deixa bastante textura, né? E, por exemplo, por cima aqui do guache, fica bonito a tinta bem homogênea do guache e o lápis por baixo, assim, pegando bastante textura. Mesma coisa com a acrílica. Aqui o pastel aconteceu uma coisa bem similar com o que aconteceu aqui em cima, em que a cor mais escura por baixo, ela dá uma sombreada na cor clara por cima. Acho bem bonito também esse efeito. Vamos pro guache. Lembrando que o guache, ele é aquarelável, né? Assim, desculpa, ele não é aquarelável. Ele reage com água, né? Então, se você reativa ele com água. Então, a gente vai ver como é que vai ser passar, por exemplo, uma acrílica aqui em cima. A canetinha, ela já reativa, porque a canetinha, ela traz um aspecto aguado, assim. Então, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ela ela pegou um pouco do guache embaixo. Vou até fazer assim pra limpar a ponta da minha canetinha, porque ela realmente pegou um pouco desse guache laranja e reativou ele. Então aqui são os pastéis
eles também reativam com água como guache. No caso desse pastel específico, que é o Neocolor 2 Aquarelle, da Caran d'Ache. Se você estiver usando pastel oleoso normal, tipo da Pentel, aí você não vai ter problema algum. Mas nesse caso aqui, talvez as canetinhas reativem, o guache reative, a acrílica reative. Então a gente começa com o lápis. Bom, e lembrando também que eles têm uma camada oleosa de gordura, né, de cera. Então eles também pode ser que ele não pegue muito bem a camada de material que vem em cima. Como por exemplo aqui, ó, com o lápis, ele tira o excesso do pastel, mas eu não consigo passar o lápis por cima, não adianta, tá vendo? Ó, até foi. Bastante força, provavelmente tirei o excesso. Com canetinha. Com canetinha eu consigo, mas novamente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tirou o excesso também do pastel oleoso. Agora, é interessante que eu também reativei esse pastel oleoso, então ele ficou um pouco mais claro do que é originalmente a cor da canetinha. Gostei até. Guache. O guache veio normal, ele não reativou muito, ele deixou uma textura super bonita também, gostei bastante. E agora vamos com a acrílica. Desculpa. Aqui ele reativa um pouco, mas não é super não é super visível a reativação, né? Não é que a gente perde o azul de baixo. Gente, isso daqui é um pouco das texturas que você pode ter. Eu acabei fazendo em forma de figuras, mas assim, o que eu fiz aqui, que também bem brincadeira, bem misturar cor, ver o que eu posso fazer, onde eu posso chegar, e trabalhando bem também as estampas, como eu tava falando, né? Uma estampa, por exemplo, de grade, essa daqui que são uma bolinha, risco. Então, eu acho que vale bastante experimentação com os materiais que você tá usando de mix media, para você ir vendo aonde você chega, o que te interessa, e o que vai ser bom para você e pro teu trabalho futuramente. A gente tem as texturas aqui e é isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.